Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, trazendo alguns conteúdos dessa área maravilhosa que é a filosofia. Bom, sempre a gente dá aquelas recomendações básicas para que vocês possam ter muita concentração. E aí eu venho sempre pedir que você, principalmente no tema da aula de hoje, que nós vamos tratar mais uma vez sobre lógica, isso, mais uma vez, nós temos aqui que fazer a sistematização, o fechamento da aula e também tirarmos algumas conclusões sobre a argumentação, proposições, silogismos e, claro, os princípios da lógica. Obviamente, nós vamos usar Aristóteles, a lógica clássica, a lógica moderna está um pouco mais à frente. Eu vou até fazer uma diferenciação entre elas aqui, para que você possa perceber que elas não tratam do mesmo assunto, correto? Mas sempre é muito bom estar chamando a atenção de vocês para uma coisa importante. Cuidado com a concentração. Então, pega todo o teu material aí, olha, pega uma água para não dar aquela sede de tirar o foco. Pega o teu lápis, tua caneta, pega aí a folha do caderno, ou então anota no próprio celular, ou no computador, no tablet. Bom, aí você é que vai dizer. Mas eu espero sempre que você mantenha esta concentração, porque a concentração é básica para o nosso conteúdo, tá certo? Principalmente quando o nosso conteúdo trata-se da lógica de Aristóteles, tá? A lógica clássica. Bom, o que é importante a gente entender? Em primeira instância, esta lógica ela vai se estruturar através da argumentação, ok? Então veja só, mas você dizer, professor, mas por que a argumentação? É um ponto importante e para você que faz o ensino médio, tá? Você que vai fazer o vestibular, você que é do terceiro ano, este elemento aqui da argumentação é importante isso porque você vai fazer no vestibular a redação. Você que é do primeiro e do segundo ano, claro, já está nessa caminhada ou está começando no caso do primeiro ano, você vai precisar também dentro do instrumento dissertativo levantar argumentos. E aí a lógica de Aristóteles é a mais indicada para isso. Então eu sugiro que você leia, por exemplo, o Organon, tá? Esta argumentação ela vai ser colocada num conjunto de livros, ok? Bom, antes da gente estabelecer estes detalhes, perceba uma coisa importante. O Organon, na verdade, era um conjunto de textos, um conjunto de livros. Né? Na verdade, eram vários textos que o cunhado de Aristóteles pegou, reuniu e transformou em um elemento só, e ele ficou conhecido como o Organon. Responsável pela sistematização, olha só, beba nesta fonte aqui que ela é importante. A sistematização da linguagem, ok? E esta linguagem, obviamente, referente ao conhecimento, certo? Do conhecimento. Por isso que ela é tão importante para, claro, escrevermos os nossos textos, principalmente os nossos textos dissertativos, porque esta linguagem do conhecimento, ela vai estar centrada no poder da argumentação. Esta produção do conhecimento, olha só, então aqui, ó, produção, tá, do conhecimento. Esta produção do conhecimento, como condição sine qua non, ou seja, sem a qual não, para o sustento da filosofia e da ciência, vai encontrar dentro da sistematização da linguagem, ou seja, no Organon, nesse conjunto de textos que foram reunidos e transformados em um livro, cujo nome é Organon, que vai tratar da argumentação, portanto, e vai trazer para a gente o quê? A dizer, professor, o que esse Organon vai trazer para a gente? Bom, ele vai estabelecer caminhos, olha só, ele vai estabelecer leis, ok? É importante que a gente perceba, dentro da obra de Aristóteles, por exemplo, convido você a ler o Organon, pegar, pelo menos ver a primeira parte ou a segunda parte dele, você vai perceber lá que ele vai tratar dessas leis, certo? Destas recomendações, isto é importante, ó. Ou, se você preferir, das regras, tá? Você pode muito bem também encarar como regras para a argumentação. Aí chegamos, tá? Dentro deste processo argumentativo, ok? E esta argumentação, ela vai ser produzida de forma coerente
coesiva e, claro, constante. Então, Aristóteles estabelece para a gente estes caminhos que podem muito bem guiar o nosso conhecimento melhor, guiar a produção do nosso conhecimento para que a gente evite certos percalços. Olha, veja só. Antes de Aristóteles, nós temos os pré-socráticos, Platão, nós temos o conhecimento poético, nós temos o conhecimento aliado às outras disciplinas, como a mitologia, nós temos o próprio senso comum. Mas Aristóteles vai estar preocupado, claro, em criar uma forma, tá, de você argumentar e que ela tenha uma coerência que possa escapar elementos transcendentes, ou seja, praticamente impossíveis de você, claro, constatar, tá, a possibilidade de uma argumentação coerente, correto? Então imaginem, por exemplo, Platão falando sobre o mundo das ideias, algo que, claro, formalmente o raciocínio e o argumento, ele precisaria seguir leis, recomendações ou regras para que este argumento, para que a forma como Platão fosse apresentar o mundo das ideias, ou o seu pensamento sobre o mundo das ideias, ou a sua teoria sobre o mundo das ideias, pudesse ser algo usual, ser algo coerente e ser algo extremamente possível de constatação. Então perceba que quando Aristóteles está começando a desenvolver essas recomendações, a desenvolver essas leis, essas regras, ele está preocupado, obviamente, em enquadrar o conhecimento numa forma, aí a palavra forma, lógica formal, numa forma, numa formulação capaz de estabelecer estes elementos, leis, recomendações e regras, para que assim possamos guiar o nosso processo argumentativo. Daí a necessidade que Aristóteles sente de trazer os famosos conceitos básicos da lógica, certo? Aristóteles vai começar a tratar dos conceitos básicos, obviamente. Você já percebeu que nestes conceitos básicos nós vamos desenvolver uma série de elementos que vão compor todo este aparato aqui para que a argumentação seja estabelecida de forma coerente. Então ele vai lá citar, isso aqui vocês já sabem, nós temos aulas sobre isso, eu não vou mais dar conceitos sobre esses elementos, mas ele vai tratar do silogismo, por exemplo. Este silogismo é justamente a articulação, certo? De premissas, de proposições, de raciocínios para que você chegue a uma conclusão. Então olha só, veja só aqui, nós temos premissas, portanto, aqui estabelecidas. Obviamente, essas premissas você pode retirar do mundo empírico. Essas premissas você pode buscar dentro de qualquer outro tipo de raciocínio, mas você precisa articular essas premissas, e essas premissas elas vão trazer uma conclusão. Ok? E aí percebam algo importante. Na lógica, agora olha uma dica importante. Você que é do terceiro ano, principalmente que vai fazer o vestibular, ou você que quer treinar o vestibular, ou quer responder, já começar essa caminhada, que ela é árdua, mas ela é interessante para você alcançar o curso universitário sonhado e também ter uma carreira, na verdade, dentro da universidade muito mais aprazível. Então veja só. Perceba que na lógica de Aristóteles, a preocupação maior está dentro dessa articulação entre os elementos dos quais eu vou raciocinar e que vai me levar a uma conclusão. Isso aqui é importante, principalmente para uma prova como o Enem. Raramente aparecem algumas coisas sobre lógica, mas quando aparece, por exemplo, pode vir até em matemática e suas tecnologias, obviamente, pode vir na área de ciências da natureza também, e olha só, pode vir na área de humanas. Então, isso aqui contribui para vocês em várias áreas, viu? É importantíssimo esse processo, tá? Em língua portuguesa, você vai perceber que quando você vai elaborar um texto dissertativo, você está ali construindo um silogismo, ou vários silogismos, um grande silogismo, em que você termina com uma conclusão, obviamente, claro, lá no final, dependendo da articulação que você vai fazer entre as suas ideias, a exposição das suas ideias e, claro, trazendo para a gente possibilidade de confirmação de que essas ideias que você está desenvolvendo, que você desenvolveu, ou que você escreveu no texto, tem a possibilidade de seguir leis, recomendações ou regras que assim levem a uma argumentação coerente. Leis
recomendações ou regras para uma argumentação coerente. Então, sempre essas leis, recomendações ou regras, elas vão estabelecer uma argumentação muito mais coerente. Então, a lógica aristotélica, quando ela está preocupada com as premissas e o que essas premissas vão gerar, ela está justamente com essas leis, recomendações ou regras para argumentação, seguindo um padrão, tá? E aqui surge um diferencial, tá? Vocês sabem que nós temos aqui as premissas chamadas maiores, ok? Nós temos as premissas menores e elas vão, na verdade, se articular, ó, trocarem informações, gerando esta famosa conclusão ou a inferência, certo? Então, veja só, eu tenho um processo de troca de informações entre essas premissas, de entrelace entre essas premissas para que eu possa gerar, portanto, uma conclusão. E aqui eu mantenho, claro, obviamente, todas as regras necessárias para isto. Então, essas premissas, elas geram esta inferência e assim nós conseguimos ter, isso aqui vai gerar um argumento, perfeito, olha só, extremamente coerente, obviamente dependendo da qualidade destas premissas, tá? Para que elas possam se articular e gerarem esta inferência, portanto. Tá? Então eu te convido, tá, a prestar sempre atenção e muita atenção em todo este processo aristotélico, tá? Em toda esta coerência a partir do raciocínio, porque aí você vai criar uma argumentação muito mais coerente. E aqui fica uma dica importante para a gente. Já chamei a atenção de vocês a isso, mas vou chamar mais uma vez a atenção. Esse silogismo, ele usa as proposições, certo? Essas proposições vão se articular em forma, obviamente, das premissas, ok? Essas premissas maiores e menores geram a inferência e assim teremos um argumento coerente estabelecendo, claro, respeitando, obviamente, e enquadrando dentro de todo esse aparato que ele vai delinear. Essas proposições, elas vão possuir termos, ok? E estes elementos juntos vão construir a estrutura do silogismo para que as premissas gerem conclusões dentro deste padrão estabelecido para que o nosso argumento seja mais coerente. Assim, nós vamos fazer uma sistematização do raciocínio, percebe? Olha só, se nós seguirmos este caminho, para Aristóteles era muito importante isso, se nós seguirmos este caminho, nós temos a sistematização, olha, do raciocínio. E aí é para isto, meu caro, tá, amigo e colega de trabalho, que a lógica ela vai prestar serviços. Obviamente, quando eu tenho um raciocínio, eu preciso estabelecer, claro, eu preciso reconhecer, eu preciso identificar a forma como eu vou articular tudo isso. Eu tenho os dados, esses dados eu vou expor através de proposições, tá? Esses dados, eles vão me levar a uma determinada conclusão, mas para isso eu não posso fazer de forma caótica, eu não posso fazer de forma aleatória, eu não posso falar e fazer ou escrever de qualquer maneira. Para isso eu tenho, tá, alguns guias como os princípios da lógica, certo? Professor, nós já temos aulas aí sobre os princípios da lógica. Temos sim, temos aulas, só tu dá um Gonçalves Dias lá, pega a plataforma Gonçalves Dias, usa a plataforma Gonçalves Dias, vai buscar a aula, porque nós temos aulas sobre os princípios da lógica e eles serão, assim, maestros da construção e da sistematização desse raciocínio. Tá? Os princípios da lógica vão estabelecer também, nestes meios, vão, claro, contribuir muito a respeito disso, vão trazer para a gente grandes elementos que podem nos ajudar a esta sistematização, a esta coerência, e coerência dentro do argumento dá muita confiabilidade a ele, na verdade. Então, entenda desta forma, certo? Nós temos os princípios da lógica, os princípios da lógica, obviamente, vão nos ajudar muito, certo? E convido você a dar uma olhadinha aí nas outras aulas, que temos também comentários sobre os princípios da lógica. Obviamente, você vai perceber que eles vão nos servir e muito
extremamente, em grande mesmo, participação em escala, para que consigamos construir uma articulação muito bem feita entre premissas e aquilo que elas vão gerar, que é uma conclusão, correto? Então, perceba que a lógica aristotélica, ela tem um foco muito interessante. E aí vamos tratar, olha aqui, ó. A lógica de Aristóteles, meus caros amigos, alunos, colegas de trabalho, a lógica de Aristóteles, ela possui um foco, tá? Ok? Que foco é esse, professor? Bom, quando você pega a lógica de Aristóteles e você compara com a lógica moderna, por exemplo, tá? Você percebe que o foco da lógica aristotélica é a construção, ó, da argumentação. Isso aqui serve muito para você que vai fazer o vestibular, principalmente. A construção da argumentação, certo? Ou seja, a sua arquitetura, ok? A sua formulação, a sua articulação. Então perceba bem. Eu tenho aqui necessariamente estabelecido em Aristóteles uma forma de você criar argumentos pautados em premissas e conclusões geradas a partir destas premissas. Então perceba uma coisa, ele não está preocupado com validade necessariamente destas proposições. A validade, a tabela de verdade, por exemplo, esta preocupação maior com este elemento, ela está na lógica moderna, ok? Entenda da seguinte maneira, obviamente Aristóteles, ele tem todo um aparato para confiabilidade das premissas. Isso é verdade. Ele usava até questões aí empíricas, principalmente, que se comparam ao método experimental. Mas o foco principal, preste atenção, o foco principal da lógica aristotélica está na articulação das premissas com as conclusões, e não necessariamente ou atomicamente ou minimistamente, bem nos elementos menores, com as questões de estabelecer de verdade ou falsidade destes elementos. Você vai perceber isso muito mais na lógica moderna. Tá? Então, a preocupação de Aristóteles, realmente, ela está centrada na maneira como você vai argumentar, como você vai descrever, como você vai enunciar, como você vai falar, como você vai apresentar ou esclarecer estes argumentos, as articulações que levam estes argumentos, as formas como você vai estabelecer aquilo que sairá das premissas para a conclusão. Então ele tem uma preocupação muito clara, muito nítida com este processo. Daí você perceber, por exemplo, que na obra, quando você for observar, se você for ler, você vai ver que ele vai citar vários exemplos, pegando muitos silogismos e explicando a forma de articulação deles. Tá? Caso você veja lá na lógica moderna, principalmente, você vai ver uma preocupação muito maior com outros elementos. Lá em Russell, Frege, Carnap, Wittgenstein, o Círculo de Viena também ali, eles estão lá com outro foco e eles já discutem muito verdade e falsidade, elementos associados à possibilidade desta articulação dos termos estarem colocados corretamente. Aí vem o positivismo lógico, por exemplo, vem o atomismo lógico, vem as regras do Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein, vem Frege com a sua teoria de referência e significado, por exemplo, com vários outros conceitos que Frege também vai desenvolver. Então nós temos ali focos diferentes, tá? É bom que você perceba isso para que você tenha clareza a respeito do trabalho da lógica aristotélica e, claro, principalmente da lógica moderna, daquela lógica que está à frente de Aristóteles. São focos diferentes e esses focos precisam ser respeitados, identificados e pontuados a vocês. Então, meus senhores, fica aqui uma recomendação básica. Se os senhores vão escrever até mesmo um raciocínio que seja, que você vai elaborar na sua mente, ou um enunciado que você vai criar, tá? Claro que para escrita fica muito mais usual, muito mais importante e muito mais, claro, pragmático, tá? Mas tudo aquilo que você vai produzir enquanto
sistema de argumentação, raciocínio e, claro, pensamento, a lógica de Aristóteles vai te ajudar muito neste processo, tá? Aprofunde lá, procure a obra, faça uma leitura, mande suas perguntas aqui, que aí nós vamos tentar ajudar vocês. Fica aqui o nosso forte abraço, o convite a, claro, continuar acompanhando as nossas aulas e estar conosco sempre, tá? Fique em casa, fique conosco e fique estudando.